Olá, pessoal! É com muita satisfação que vamos iniciar o sétimo tema do nosso curso de Raciocínio Lógico Matemático para concursos públicos. Vamos iniciar o tema Lógica de Argumentação. Vamos à aula. Galera, então, o que seria um argumento? Um argumento nada mais é do que uma relação existente entre um conjunto de proposições P1, P2, Pn, que nós chamamos de premissas ou hipóteses do argumento, e uma proposição C, que é chamada de conclusão ou tese. Tudo bem? Como é que nós podemos exemplificar esse conceito? Vejam só. Quando nós olhamos para as premissas, todos os cearenses são humoristas e todos os humoristas são ricos, nós podemos concluir que todos os cearenses são ricos. Então, essa estrutura formada por duas premissas e uma conclusão é um exemplo de um argumento. Tranquilo? Quando um argumento possui essa estrutura, formada por duas premissas e uma conclusão, nós chamamos de silogismo. Então, um silogismo nada mais é do que um argumento formado por duas premissas e uma conclusão. Beleza, pessoal? Com essa ideia inicial do que seria um argumento, vamos prosseguir. Pessoal, qual é o nosso objetivo dentro do estudo da lógica de argumentação? O nosso objetivo é descobrir se o argumento vindo na questão é válido ou inválido. Nós não podemos tratar um argumento como sendo verdadeiro ou falso. Por quê? Porque é perfeitamente possível que nós tenhamos argumentos válidos formados por premissas e conclusão falsas. Do mesmo modo, é perfeitamente possível que a gente tenha argumentos inválidos formados por premissas e conclusão verdadeira. Galera, entendo, nós não estamos interessados em saber se as informações vindas nas premissas e nas conclusões são verdadeiras ou falsas. As premissas e as conclusões podem trazer até mesmo informações absurdas, sem lógica alguma, e é possível que a gente tenha um argumento válido sob essas circunstâncias. Tudo bem? Então, grave. O nosso intuito é descobrir se o argumento é válido ou inválido, e não se as premissas ou a conclusão é verdadeira ou falsa. Tranquilo? Beleza. Quando é que um argumento será válido? Nós dizemos que um argumento é válido, legítimo ou bem construído quando sua conclusão é uma consequência obrigatória do seu conjunto de premissas. Como assim, professor? Galera, lembram daquela estrutura, daquele argumento que nós vimos agora há pouco? Será que ele é válido ou inválido? Bom, para que esse argumento seja válido, a sua conclusão deve ser uma consequência obrigatória do seu conjunto de premissas. Observe que esse argumento é válido. Quando ele diz todos os cearenses são humoristas e todos os humoristas são ricos, diante dessas duas premissas, só existe uma conclusão: todos os cearenses são ricos. Então, essa conclusão é uma consequência do seu conjunto de premissas. Estamos diante de um argumento válido. Tudo bem, pessoal? Até aqui? Tudo bem, professor.
Estou entendendo. Ótimo, galera. Vocês irão entender esse assunto. Agora, observe. Nós estamos diante de um argumento válido. Quando nós olhamos para a premissa 1, todos os cearenses são humoristas. Essa informação é verdadeira ou é falsa? É uma informação falsa. Não é verdade que todos os cearenses são humoristas. Quando nós olhamos para a premissa 2, ela está dizendo que todos os humoristas são ricos. Essa premissa também é falsa. Não é verdade que todos os humoristas são ricos. Da mesma forma, a conclusão: todos os cearenses são ricos. É falso. Isso não é verdade. Então, observe, nós estamos diante de um argumento válido, mesmo sendo as premissas e a conclusão falsas. Por isso que nós devemos trabalhar com a ideia da validade ou da invalidade do argumento e nunca com a ideia do verdadeiro ou falso. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, galera, deixe um comentário, interaja com a nossa aula. Nós teremos o maior prazer em responder. Beleza? Vamos prosseguir. Pessoal, nós acabamos de ver a validade de um argumento. Quando é que um argumento será inválido? Dizemos que um argumento é inválido, ilegítimo, falacioso ou um sofismo quando a verdade das premissas não for suficiente para garantir a verdade da conclusão. Como assim, professor? Vejam esse exemplo. Observem as premissas. Todos os cariocas falam chiano. Professor Gladson é potiguar. Conclusão. Professor Gladson não fala chiano. Para que esse argumento seja válido, essa conclusão deve ser única. Deve ser uma consequência dessas premissas. Será que isso acontece? Vamos ver. Da proposição 1, todos os cariocas falam chiando, nós temos a seguinte representação. O conjunto dos cariocas está contido no conjunto das pessoas que falam chiando. Beleza? Lembram das nossas aulas e proposições categóricas? Se você não assistiu, deixe o card aqui para que você possa acompanhá-la. Beleza? Proposição 2. Professor Gladson é potiguar. Galera, se professor Gladson é potiguar, significa que ele não é carioca. Ou seja, obrigatoriamente, professor Gladson está fora do conjunto dos cariocas. Então, professor Gladson pode falar chiando ou não. O que é que nós podemos concluir? Essa conclusão não é única. Ela não é uma consequência dessas premissas. Dessas premissas, nós temos duas situações. O professor Gladson não é carioca e pode falar chiando, ou o professor Gladson não é carioca e não fala chiando. Já que essa conclusão não é única, já que ela não é uma consequência obrigatória das premissas, nós estamos diante de um argumento inválido. Essa é a ideia da invalidade de um argumento. A gente conseguir achar mais de uma conclusão. Tudo bem, pessoal? Com esse entendimento? Agora observe, nós temos um argumento inválido. Mas olhem para a validade das premissas e da conclusão. Todos os cariocas falam chiano. Bom,
Essa proposição é verdadeira. É uma das principais características do povo carioca, é falar chiando. Professor Gladson é potiguar. Essa proposição também é verdadeira. Eu sou potiguar. Professor Gladson não fala chiando. De fato, a gente do Rio Grande do Norte não fala chiando. Temos uma conclusão também verdadeira. Olha só que legal. Nós temos um argumento inválido com todas as premissas e a conclusão verdadeira. É ou não é muito interessante a lógica de argumentação? Se você achou, deixe um like. Se você não achou, deixe também. A sua força é quem move esse canal. Galera, com esses conceitos, nós já conseguimos fazer exercícios. Vamos praticar. Concurso da FUNPRESP para o cargo de analista em gestão de pessoas. Acerca de tipos de argumentos e lógica de argumentação, julgue o seguinte item. Um argumento será válido, legítimo ou bem construído quando a conclusão for uma consequência do seu conjunto de premissas. Exatamente. Vimos agora há pouco esse conceito. Segunda parte da questão. Sendo as premissas de um argumento verdadeiras, isso não implicará que a conclusão seja verdadeira. De fato, pessoal, nós podemos ter, sem problema algum, premissas verdadeiras e conclusão falsa, e premissas verdadeiras com conclusão verdadeira. A diferença é que no primeiro caso, nós temos um argumento inválido. E no segundo, nós temos um argumento válido. Quer dizer, professor, que esse argumento é inválido porque a conclusão é falsa? Não, não tem nada a ver. Nós vimos agora há pouco um argumento inválido com a conclusão verdadeira. Esse argumento é inválido porque a forma como ele foi construído, o fato do homem ser um animal, me diz que ele pode ser um anfíbio ou não. Como a conclusão não é única, o argumento é inválido. Esse é o motivo da invalidade do argumento. Beleza? Esse daqui não. O homem ser terrestre é uma conclusão única. É uma consequência do seu conjunto de premissas. Beleza, pessoal? Dessa forma, a segunda parte da questão também está correta. Vamos para a terceira. A validade de um argumento não depende somente da relação existente entre as premissas e a conclusão. De forma alguma, pessoal. Nós vimos que, para que um argumento seja válido, essa validade depende exclusivamente da relação existente entre o conjunto de premissas e a conclusão. Dessa forma, a terceira parte da questão está incorreta. Por isso, o exercício como um todo fica errado. É o gabarito da nossa questão. Tudo bem? Entendido o que é um argumento, a partir de agora, nós vamos aprender a fazer a sua validação. Para isso, existem 4 métodos e nós vamos utilizar cada um deles de acordo com as características do argumento. O primeiro método é o do diagrama de conjuntos. Quando é que nós vamos utilizá-lo? Quando as premissas do argumento possuírem proposições categóricas. O que são proposições categóricas? São proposições compostas pelos termos todo, algum e nenhum. Então, sempre que um argumento tiver em suas premissas os termos
todo, algum e nenhum, nós vamos utilizar o primeiro método de validação do argumento. E como é isso, professor? Vamos ver na prática. Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, para o cargo de analista judiciário. Observe a construção de um argumento. Premissa 1. Todos os cachorros têm asas. Premissa 2. Todos os animais de asas são aquáticos. Premissa 3. Existem gatos que são cachorros. Conclusão. Existem gatos que são aquáticos. Sobre o argumento A, as premissas B e a conclusão C, é correto dizer que. Então vamos lá, pessoal. Vamos resolver essa questão. Galera, percebam que nós temos um argumento formado por proposições categóricas. Então, vamos representá-las. Proposição 1. Todos os cachorros têm asas. Isso significa que o conjunto dos cachorros está contido no conjunto dos animais que têm asas. Proposição 2. Todos os animais de asas são aquáticos. Então, o conjunto dos animais que têm asas está contido no conjunto dos animais que são aquáticos. Proposição 3. Existem gatos que são cachorros. Galera, dessa proposição 3, obrigatoriamente, o conjunto dos gatos deve possuir pelo menos um elemento em comum com o conjunto dos cachorros. Mas observe, nessa representação, o conjunto dos gatos tem pelo menos um elemento em comum com o conjunto dos cachorros e está contido no conjunto dos animais que têm asas. Essa representação é a única possível? Não. Nós podemos ter o conjunto dos gatos tendo pelo menos um elemento em comum com o conjunto dos cachorros. Essa foi a exigência da proposição 3. Mas também existindo gatos que são aquáticos. Essas duas são as duas representações possíveis? Não. É possível também que a gente tenha o conjunto dos gatos tendo pelo menos um elemento em comum com o conjunto dos cachorros. Novamente, foi a exigência da proposição 3. E também o conjunto dos gatos, extrapolando o conjunto dos animais que são aquáticos. Agora sim, diante dessas 3 proposições, essas são as 3 representações possíveis. Agora vamos para a conclusão. A conclusão desse argumento, segundo o exercício, é a seguinte: existem gatos que são aquáticos. De fato, em todas as representações, existem elementos pertencentes ao conjunto dos gatos que também fazem parte do conjunto dos animais que são aquáticos. Ou seja, nós temos uma conclusão como uma consequência do seu conjunto de premissas. Nós estamos diante de um argumento válido. Agora vamos para as alternativas. As letras C, D e E dizem que o argumento é válido. Então a resposta será uma dessas 3 questões. Mas galera, cachorro tem asa? Não, isso é informação falsa. Animais de asas. Todos os animais de asas são aquáticos? Não. Também é uma informação falsa. Existem gatos que são cachorros? Não. Essa informação também é falsa. Ou seja, todas as premissas são falsas. E a conclusão, professor? Existem gatos que são aquáticos? De forma alguma. Gatos não são aquáticos. A conclusão também é falsa. Então, nós temos
um argumento válido, as premissas falsas e a conclusão também. Essa informação pode ser encontrada na letra C, de como é bom estudar raciocínio lógico. Tudo bem, pessoal, com a resolução dessa questão? Como eu sempre digo a vocês, as nossas aulas são sequenciais, são cumulativas. Para a utilização desse método, nós precisamos das aulas de proposições categóricas. Então, se você não assistiu essas videoaulas, se você não sabe por que essas premissas possuem essas representações, eu sugiro que você dê um pause nesse vídeo, assista às videoaulas, que eu tenho certeza que você irá entender esse primeiro método. Tranquilo? Vamos seguir com a matéria. O segundo método de validação de um argumento é o das premissas verdadeiras. Quando é que nós utilizaremos esse método? Quando nas premissas vier ou uma proposição simples ou uma conjunção. Por quê? Por esse método, nós obrigatoriamente devemos considerar as premissas como sendo verdadeiras. E a partir disso, a gente chegar a uma conclusão também verdadeira. Se considerarmos as premissas verdadeiras e chegarmos a uma conclusão verdadeira, estaremos diante de um argumento válido. Vamos ver uma questão de aplicação desse método. Concurso do metrô de São Paulo para o cargo de médico do trabalho. Considere que as seguintes premissas são verdadeiras. Como consequência dessas premissas, uma conclusão que resulta em um argumento válido é. Então vamos lá, galera. Vamos descobrir a conclusão que deixa o argumento válido. Pessoal, observe que no conjunto de premissas existe uma proposição simples. Se existe uma proposição simples no conjunto de premissas, nós iremos utilizar o segundo método de validação de argumentos. Como é que nós começamos a trabalhar com esse método? A primeira coisa a se fazer é a identificação das proposições simples que estão fazendo parte do conjunto de premissas. Percebam que nós temos as proposições P e sua negação, Q e sua negação. Beleza? Feitas essas identificações, nós podemos transformar a linguagem corrente em uma linguagem formal, em uma linguagem lógica. Por que nós fazemos isso? Porque pelo segundo método, obrigatoriamente, nós devemos dizer que as premissas são verdadeiras. A partir disso, nós iremos descobrir os valores lógicos das proposições simples. Essa é a ideia. Veja, a negação de P é verdadeira. Então, P vai ser falsa. Nós temos uma disjunção. Galera, essa disjunção, nós já falamos no início que ela é verdadeira. Mas observe, a primeira proposição dessa disjunção é falsa. Para que ela seja verdadeira, obrigatoriamente, a segunda proposição, ou seja, a negação de que, deve ser verdadeira. Pronto. Nós descobrimos os valores lógicos de cada uma das proposições simples que estão fazendo parte das premissas. A proposição P é falsa. A negação da proposição P, a gente descobriu que é verdadeira. Bom, se a negação de Q é verdadeira, obrigatoriamente Q vai ser falsa.
Então, nós temos os valores lógicos de todas as proposições simples que fazem parte das premissas. Acabou. Vamos finalizar o exercício. Vejam como é simples. Por que foi que nós atribuímos valores lógicos verdadeiros às nossas premissas? Porque nós queremos chegar a uma conclusão verdadeira. Então, nós temos que descobrir qual das alternativas traz uma informação verdadeira. Observe que as letras A e B não podem ser resposta do nosso exercício. Por quê? A letra A diz que os funcionários fazem exames clínicos anuais. Nós já vimos que essa informação é falsa. A letra B, da mesma forma, as condições de trabalho são mudadas. Essa informação também é falsa. E lembre-se, nós queremos uma informação, uma conclusão verdadeira. A letra C pode ser resposta da questão? Também não. Por quê? Porque a letra C é uma conjunção formada por proposições simples que possuem valores lógicos falsos. Então, é claro que a conjunção também será falsa. A letra E pode ser resposta desse exercício? Não. Por quê? A letra E é uma condicional, em que a primeira proposição é verdadeira e a segunda é falsa. Lembre-se, só existe um caso em que a condicional é falsa. É quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Lembre-se do mnemônio. Vera Fischer é feia. Como a alternativa E traz uma informação falsa, ela também não pode ser a resposta desse exercício. Professor, então a resposta vai ser a letra D, não é isso? Exatamente. É a única alternativa que traz uma informação verdadeira. Temos uma condicional em que a primeira proposição, os funcionários fazem exames clínicos anuais, é falsa, e a segunda proposição, as condições de trabalho são mudadas, também é falsa. Pela tabela verdade, se uma condicional possui a primeira proposição sendo falsa e a segunda também, o valor lógico dela é verdadeiro. Então, veja, nós consideramos as premissas verdadeiras e conseguimos uma conclusão também verdadeira. Essa é a resposta do nosso exercício. A letra D de questão danada. Beleza, pessoal? Com o entendimento, com o raciocínio do segundo método, é sempre assim. Apareceu uma conjunção ou uma proposição simples no conjunto de premissas, é ele que nós iremos utilizar. Como é que ele funciona? Consideramos as premissas verdadeiras e iremos chegar a uma conclusão também verdadeira. Beleza? Gostou dessa aula? Inscreva-se no nosso canal, deixe um like, escreva um comentário, diga para qual concurso você está se preparando, de onde você está assistindo essa videoaula. Nos esforçamos para trazer um conteúdo de qualidade e totalmente gratuito para todos vocês. Colabore com esse projeto. O retorno de vocês é muito importante. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula.